Seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nesta semana nós estávamos na lição número 2, que fala a respeito do fundamento de Gênesis. Muitas pessoas entendem mal as profecias porque elas não utilizam o Antigo Testamento para poder segmentar e contextualizar os textos do Novo Testamento. E com isso, há muita dificuldade em fazer interpretações proféticas da Bíblia, do livro do Apocalipse, e assim também como o livro de Daniel. Por isso que, nessa semana, nós falamos muito mais, ou seja, nós estudamos muito mais a respeito de como fazer interpretações proféticas. E nós também aprendemos a respeito de algo tão importante, tanto que o nosso verso-chave, ela nos diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o verso-chave da nossa lição, ou seja, é o verso-chave do estudo toda esta semana. E a lição do domingo, ela nos ensina algo tão importante, que é o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção, em Malaquias 3, verso 6, a Bíblia descreve e a Bíblia diz que Deus, ele não muda suas ideias. Deus não muda o seu caráter. E Deus não muda suas palavras. E muito mais seus princípios. E aqui também nós aprendemos algo tão importante. É que hoje em dia, a grande parte das pessoas, ou seja, a grande parte da sociedade, elas preferem falar sobre credibilidade em vez da verdade. Isso quer nos ensinar que muitas pessoas hoje, elas pensam que aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento não é mais precisado, ou seja, não serve mais. Um dos exemplos é a respeito mesmo dos 10 mandamentos de Deus. Deus estabeleceu os 10 mandamentos para que todos nós pudéssemos caminhar de acordo com a sua vontade, para que nós pudéssemos caminhar de acordo com aquilo que Deus quer. Mas, porém, hoje existem várias pessoas que dizem que os 10 mandamentos não servem mais. Os 10 mandamentos é algo do passado. E alguns mesmo preferem guardar simplesmente 9 mandamentos e deixando um de lado. Mas, na verdade, a Bíblia diz no livro de Malaquias 3, verso 6, que Deus é fiel à sua palavra. E Deus não muda. E a lei de Deus também é imutável. E quando vamos para o livro de Hebreus, a Bíblia descreve que Deus, ele é o princípio e o fim, assim também como o Apocalipse o diz. E assim também a Bíblia vai nos ensinar que a palavra de Deus, ela é eficaz e dura para todo sempre. Ela não pode ser alterada. Mas hoje as pessoas preferem mais credibilizar a Bíblia, por vez de acreditar nela e também olhar as verdades bíblicas. Pois muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo, que pode mudar ao longo do tempo. Muitas vezes até mesmo a existência da verdade é questionada. No entanto, quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, mas, em contraste, lança mais luz sobre esse significado. O escritor da lição, ele diz que por mais que muitas pessoas pensem que Deus, ele muda os seus princípios, mas ele não muda. E por mais que Deus, ele possa falar algo no passado, isso não deixa de servir para os nossos dias de hoje. E há muito problema em acreditar na Bíblia, e há muito problema em acreditar nas profecias. Por quê? Porque as pessoas pensam que aquela palavra profética, ela foi dada simplesmente para o tempo passado. E hoje, nos nossos dias atuais, não serve mais. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus, ele não muda. Apenas ele pode segmentar o tema, mas não mudando o seu sentido. E não só, lançando mais luz, com mais claridade, para as pessoas pudessem entender. Então, essa é a lição do domingo, que nos ensina a confiar na palavra bíblica, de aceitar todos os seus ensinamentos e de aceitar de que a palavra de Deus, suas palavras, elas não mudam em nenhum sentido. E a lição da segunda-feira tinha como seu subtítulo Compreendendo o Amor de Deus. Porém, muitas pessoas têm maior dificuldade com o amor de Deus. Mas lembre-se que a Bíblia diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós encontramos o amor de Deus. Deus é imutável. O amor de Deus é imutável. E Deus não muda e Deus nunca deixa de amar. Mas, porém, hoje no mundo, há uma grande dificuldade de amar as pessoas. Uns para com os outros, as pessoas não se amam, as pessoas se machucam, as pessoas se magoam. O amor que o ser humano hoje tem é o amor de interesse. Mas o amor de Deus é o amor puro, o amor genuíno, o amor de sacrifício, o amor que se entrega. Né? Mas, porém, hoje as pessoas elas têm muita dificuldade em amar. O nosso universo foi contaminado por tendências ao egoísmo e orgulho. E nós enxergamos o mundo de uma perspectiva limitada, em vez da perspectiva omnisciente de Deus. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor. O escritor diz, não existe outro conceito que foi tão distorcido que o amor. O amor que nós temos hoje é um amor limitado.
é o amor de interesse, é o amor que, acima de tudo, é feito por troca de alguma coisa. Se você quer me amar, então essa é a condição. Mas o amor de Deus não é condicionado. O amor de Deus é puro, verdadeiro. E Deus não obriga ninguém a amar. Mas sim Deus, Ele faz com que as pessoas possam o amar de livre e espontânea vontade. Essa é a vontade de Deus. E nisso também nós compreendemos que a palavra amor, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 22, ao versos 12. O que essa história nos ensina sobre o amor no livro de Gênesis é algo tão profundo. No livro de Gênesis, no capítulo 22, ao verso 12, nós encontramos aí uma história que a Bíblia relata, onde que demonstra o verdadeiro amor e o sentido de amar. Mas hoje o nosso amor é acompanhado pelo egoísmo, é acompanhado pelo orgulho, é acompanhado pelo ciúme, é acompanhado pela vaidade, e não só. Também hoje o amor de Deus não é mais visto como um amor. As pessoas não acreditam mais no amor de Deus e as pessoas escandalizam esse amor. O amor que nós hoje chamamos de amor é o amor distorcido. Mas, porém, a Bíblia nos chama a atenção que precisamos amar uns aos outros. E não só também o escritor, ele diz, a primeira menção desse conceito em livros específicos da Bíblia, especialmente nos evangelhos, a primeira menção de amor em cada um dos evangelhos. Esta é Mateus 3, versos 17, Marcos 1, versos 11, Lucas 3, versos 22 e João 3, versos 16. Ali nós encontramos a Bíblia fazendo menção da palavra amor. E nós somos chamados a amar. Lembre-se que o caráter de Deus é feito pelo amor. Deus é amor, assim a Bíblia o define. E também o amor faz parte do caráter de Deus. E a lição da terça-feira, ela nos fala a respeito da pergunta de Isaac. Onde está o cordeiro? Essa é uma grande pergunta que Isaac faz ao seu pai Abraão. Onde que nós encontramos que Abraão é o amigo de Deus, foi assim considerado. E também Abraão, o patriarca, ele fez tanto trabalho missionário, e não só também, foi um instrumento muito grande usado por Deus para poder abençoar as outras nações. E Abraão, ele não tinha filho. E Abraão, com Sara, não conseguiam conceber. Mas, porém, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus concede com que Abraão pudesse ter um filho. E esse filho lhe deu o nome de Isaac. E a Bíblia diz que Deus, falando com Abraão, Deus pede um sacrifício a Abraão. E Abraão, ele leva o seu filho, tentando oferecer a Deus como sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, pegando o seu filho, Isaac, em direção ao caminho para Moriá, Isaac faz uma pergunta tão importante a seu pai. Ele diz, pai, onde está o cordeiro do sacrifício? E Abraão responde a Isaac, Deus proverá. E quando chegaram ao Monte Moriá, no topo da montanha, assim também Isaac faz a mesma pergunta. Pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde a seu filho, Deus proverá. Na verdade, essa história nos ensina algo tão importante. A primeira coisa que nós encontramos é que Abraão não tinha o cordeiro. E Abraão queria sacrificar o seu filho no lugar do cordeiro de Deus. E também nós encontramos que essa história, a Bíblia, ela nos ensina de algo tão importante. Primeiramente, Abraão não tinha cordeiro. Isaac estava sendo levado como um cordeiro para sacrifício. E nisso nós encontramos que Isaac era uma pessoa justa e inocente, que queria morrer através do sacrifício. E esse sacrifício que Abraão queria fazer é apontado a Messias, é apontado a Jesus. Jesus é o cordeiro, assim como a Bíblia o descreve. Então, Isaac estava na posição de cordeiro. Isaac estava na simbologia de quem? De Cristo. E também nós encontramos algo tão importante. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico, como essa história se relaciona com o que João viu em Apocalipse 5. E nisso também, a história de Isaac, ela nos aponta para Jesus. Ela nos leva ao sacrifício de Jesus na cruz. E não só também, aqui o escritor diz o seguinte, a primeira menção bíblica a um cordeiro, em hebraico, se, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, em Gênesis capítulo 22. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro, mais de 20 vezes em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, no capítulo 5 e no capítulo 4 e capítulo 5, o cordeiro desempenha um papel central. Então nós encontramos que o cordeiro desenha um papel central na profecia e não só também na Bíblia. E também o cordeiro é uma simbologia que ilustra, que aponta a Jesus. Também o escritor ele vai dizendo o seguinte, a primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac, onde está o cordeiro para o holocausto, em Gênesis capítulo 22, verso 7. E também a história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida quando Jesus já aparece em carne e osso, desenvolvendo um ministério entre seu povo e entrega a sua vida em sacrifício na cruz
na primeira menção de um cordeiro em João 1, versos 29 a versos 34. E nós encontramos a pergunta de Isaac, aonde está o cordeiro? Ela é respondida no Novo Testamento. É respondida no Novo Testamento no livro de João, João capítulo 1, versos 29, onde que João Batista, estando com seus discípulos, ele apontou a Jesus dizendo: eis aí o cordeiro, ele que tira o pecado do mundo, apontando que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Isaac estava na posição de cordeiro, mas de uma forma simbólica e não de uma forma literal. Mas sim, Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz simbolicamente, representando o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E nós bem sabemos e reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo através da sua morte na cruz. E também a lição da quarta-feira, lidando com a morte. Queridos, a morte é algo tão trágico, triste, que acontece na história da humanidade. Mas, porém, a Bíblia diz que a morte é a sentença máxima pelo pecado. É o salário máximo que pode pagar o pecado. E a morte não faz parte dos planos de Deus. A morte foi inclusa nos planos de Deus. E não só, a morte não é a vontade de Deus. Deus não nos fez para que nós possamos morrer, mas sim Deus nos fez para que nós possamos ter uma vida, mas uma vida eterna, e não só uma vida de glória. Mas, porém, um dia, por conta da desobediência na sua palavra, nós começamos a padecer a morte. Nós passamos por um processo em que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas essa não era a vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus era com que o homem pudesse nascer, crescer, produzir e viver eternamente. Mas por conta da desobediência que o homem fez, a morte fez parte da humanidade. E como que a morte fez parte da humanidade? Primeiro nós encontramos no livro de Gênesis que Deus fez o homem e o colocou num jardim belo. E Deus disse ao homem que de todas as árvores do jardim poderás comer, mas não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem desobedece essa lei, quando o homem desobedece essa ordem e comeram por ser enganados pela serpente e comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ali eles entraram no pecado. E o pecado trouxe como consequência doenças, enfermidades, tragédias, morte, traições, ódio, orgulho, egoísmo, ciúme e muitas outras coisas. Tantas coisas ruins que nós contemplamos no mundo é a questão do quê? A questão do pecado. É as consequências e o resultado do pecado que nós cometemos dia após dia. O escritor aqui, ele faz menção de algo tão importante. Ele diz o seguinte: talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita, ela é o salário do pecado. Romanos 6, versos 23. A Bíblia, ou seja, o escritor diz que a morte, ela nos desperta dia após dia. E quando nós vivemos tão distantes de Deus, diz que a Bíblia que o salário do pecado é a morte. O livro de Romanos 6, verso 23 nos deixa bem claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a morte foi um intruso nos planos de Deus. A morte foi um intruso no plano do nosso Criador. E diz mais aqui, o escritor diz: a morte tem papel importante nas profecias, tanto sua realidade quanto ainda mais importante sua solução, encontrada apenas em Jesus e a sua morte e a ressurreição. A Bíblia nos chama a atenção. Diz que nós, como cristãos, temos que saber que um dia nós iremos morrer. Mas morremos porque nós desobedecemos, porque nós pecamos contra Deus. E o salário do pecado é a morte. E diz que a morte é tão importante na profecia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno, foi tomar a chave do inferno e do abismo. E assim a morte não tem poder sobre Jesus. E lembre-se que a morte não tem poder sobre o cristão genuíno. A morte não tem poder sobre o cristão verdadeiro. A morte para um cristão é um descanso. Tanto como Jesus Cristo, quando foi à casa de Lázaro, Jesus Cristo, por ver a multidão chorando e por ver que seu amigo havia morrido, Jesus Cristo não conseguiu se conter. Até mesmo Jesus Cristo chorou. É por essa razão que seres humanos não conseguem lidar com a morte, porque a morte ela nos tira o fôlego. A morte ela nos tira a felicidade. E a morte não é coisa boa. Mas a Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos nos encorajar. Por quê? Porque se nós morremos em Cristo, um dia nós iremos ressuscitar e teremos a continuação da nossa vida. E lembre-se que o livro de João 5, versos 25, a Bíblia diz que no ressoar da trombeta, todos que morreram em Cristo ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Todos que morreram em Cristo. Então, aqueles que morreram em Cristo terão a ressurreição. Mas aqueles que morreram sem Cristo não terão a ressurreição. Por isso que a morte não tem poder sobre o cristão. Mas, porém, lembre-se que Lázaro foi um amigo de Jesus, caminhou com Jesus, e ele morreu e Jesus Cristo foi lá para poder o ressuscitar.
Por isso eu e você temos que ser amigo de Jesus, para que quando a gente mora, Jesus Cristo, quando vier, ele venha nos ressuscitar. E a lição da quinta-feira fala sobre a serpente. A serpente na Bíblia ela é apresentada como o dragão. O dragão na Bíblia é apresentado como Satanás, como a besta, nesse caso. E também nós encontramos que a serpente, ela nos faz, quando nós falamos da serpente, nós temos que voltar para o Éden, porque é lá onde que a serpente engana Adão e Eva. E não só. Essa serpente, que é o dragão, que engana Adão e Eva, ela hoje faz grande rebelião contra Deus. Faz grande rebelião contra o Criador. E não só. Também ele induz as pessoas a se rebeliarem contra Deus. Algo tão chocante e algo também tão triste que nós encontramos aqui na Bíblia. E o escritor diz, a questão da adoração é um dos assuntos centrais do Apocalipse. O dragão é identificado como aquele que promove falso sistema de adoração. E não é por acaso que o Apocalipse o descreve como serpente. Essa imagem nos leva à volta do Jardim do Éden, onde uma serpente entrou no paraíso e venceu Adão e Eva e segui-la na rebelião contra o Criador. Nós encontramos que a serpente, o que ela quer é ser adorado, que Satanás, o que ele quer é adoração. Toda guerra que existe na nossa humanidade, a guerra espiritual, é por questão de adoração. Quando Satanás quer ser adorado, Deus também quer ser adorado. Mas cabe a nós a fazermos escolhas certas. Cabe a nós a tomarmos decisões certas daquilo que nós queremos seguir, daquilo que se é vida ou morte. E hoje a serpente, ela trabalha com vista a criar falsos sistemas de adoração, com vista de trazer heresia e com vista de contrariar os cristãos naquilo que acreditam. Por isso é muito importante estudarmos a Bíblia para não sermos tentados e muito menos sermos enganados por essa serpente. Assim como Adão e Eva foram enganadas, hoje também existem muitas pessoas que são enganadas. Existem muitas pessoas até que são enganadas e até a cometer coisas tão erradas por conta de não estudar a palavra de Deus. E também existem dois relatos em que Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro está em Gênesis, quando existia apenas duas pessoas. O segundo é apresentado em Apocalipse 12 e 13, em que Satanás é identificado como o sedutor de todo o mundo. Aqui nós encontramos algo tão importante. Primeiro nós encontramos que Satanás ele enganou duas pessoas lá no Jardim do Éden, onde que levou Adão e Eva a se rebeliarem contra Deus. E hoje também Satanás é considerado como o sedutor do mundo. É Apocalipse 12 e 13. Ele é considerado como o sedutor do mundo. Ele que seduz as nações, ele que seduz as pessoas para poderem se rebeliar contra Deus. Na verdade, Satanás ele quer que os seres humanos se rebelem contra Deus para que ele possa ganhar autoridade e não só, para que ele também possa ganhar ali, digamos, de adoração. Então todo o problema que existe no grande conflito é a questão mesma de adoração. Por isso eu e você temos que fazer a escolha certa, temos que ver aonde nós queremos estar, se é vida ou não. Mas lembre-se que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se nós queremos a vida, temos que seguir a Jesus Cristo. Por isso, querido, nós terminamos por aqui o resumo da nossa lição da Escola Sabatina. Se ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixe também sua ideia, sua opinião a respeito da nossa lição. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, te vejo e te espero no próximo vídeo.